Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do tema função de primeiro grau, tá? Mas antes de nós começarmos propriamente dito nesse tema, eu gostaria de explicar para vocês o que vem a ser o nosso plano cartesiano, que é onde nós vamos utilizar para estudar a função. Então, o plano cartesiano, ele tem mais ou menos essa característica aqui, tá? Então, onde eu tenho... Opa, deixa eu apagar aqui que ficou ruim essa nossa reta aqui. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma reta na vertical, tá? Só uma simbologia, gente, porque aqui tá ainda, como posso dizer, não tá bem uma reta, tá? Onde nós denominamos da reta Y, e nós temos uma reta na horizontal, onde nós denominamos de reta X, tá? Esse encontro das duas retas aqui, ó, é o nosso ponto zero, tá? O que está na reta Y? Então, vamos pensar primeiro aqui, ó, nessa reta Y. O ponto zero está aqui, o que está para cima da minha reta Y são os pontos positivos. Então, eu tenho lá o 1, o 2, como se fosse uma reta numérica, tá? O 3, o 4. Para baixo, eu tenho os números negativos. Então, eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Agora, na nossa reta X, então, à direita eu tenho os positivos. Então, aqui eu tenho o 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4. À esquerda do zero eu tenho os negativos. Então, eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, tá? Então, é basicamente isso como está desenhado aqui, ó, já, nesse gráfico. E aí, o que que acontece? Nessa união das nossas retas, entre reta X e reta Y, nós temos o que nós chamamos de pares ordenados. Então, por exemplo, aqui, ó, o par ordenado de A. Eu tenho o ponto 1 e 2. Sempre o primeiro ponto, ele pertence à reta X, tá? E o segundo ponto pertence à reta Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha reta X e vou buscar onde está o ponto 1. O ponto 1 está aqui, ó. E aonde está o ponto 2 na minha reta Y? O ponto 2 está aqui. Eu vou projetar, então eu vou puxar entre o 1 e o 2, ó, o 1 de X e 2 de Y. E aqui eu tenho, ó, exatamente o meu ponto A. Ponto B, ó, 5 em X e 5 em Y. Então, eu vou lá, ó, 5 em X e 5 em Y, eu projeto para encontrar as duas retas, e ele vai encontrar, elas se encontrarão neste pontinho aqui, que é chamado ponto B. O ponto C, ó, tá menos 9 em X e menos 2 em Y. Então, menos 9 tá aqui, ó, tá à esquerda, lembra, né? Nos números negativos, menos 9 em X, ó. E o menos 2, opa, marquei errado, tá, gente? É menos 2 em... Aqui tá errado esse ponto, aqui não é, aqui tá como 2, então vamos apagar esse menos, que ele tá errado, aqui é como se fosse um mais. Ele tá aqui nesse gráfico, então é o menos 9 em X e 2 positivo em Y. Então, se for 2 positivo, tá aqui para cima, ó, encontro do C. Porque se for negativo, ele estaria aqui embaixo, ó. Ele teria que estar aqui, ó, tá? Ó, negativo, opa, ele teria que estar aqui, esse ponto C, e não ali. Vamos pegar um outro aqui, ó. Ponto D, 9 em X e menos 12 em Y. Então, 9 em X, cadê o X? Está aqui, ó, o 9. E o menos 12, ó, 9 está aqui. E o menos 12 em Y.
eles estão trocados aqui, tá, gente? Esse mapa, essa configuração aqui tá errado, tá? Então, ó, 9 em x e o menos 12 em y, o menos 12 tá aqui embaixo, ó. Então, ele sairia aqui, ó, o 9 em x com menos 12 em y. Esse ponto marcaria aqui, ó, a letra D, tá? Então, esse primeiro estudo aqui do nosso plano cartesiano, o que a gente consegue tirar disso, né? Primeiro, é o encontro das nossas retas, a gente já vai ver como a gente vai estudar essa reta x e y. E ele forma o quê? A cada encontro de um ponto de x com um ponto de y, nós chamamos esse ponto aqui de pares ordenados, onde eu tenho um pontinho em x com um pontinho em y. Para que serve essa sequência, marcar esses pontos aqui nesse plano? É justamente para a gente descobrir, né, conseguir traçar nessa sequência de pontos o que nós chamamos de uma reta, porque a função do primeiro grau, ela expressa sempre através de uma reta. Então, nós vamos ver aqui mais adiante. Então, vamos entrar propriamente dito no tema mesmo da nossa aula. Então, olha lá, nós temos aqui que toda função, né, de primeiro grau, ela apresenta essa característica aqui, ó, f de x igual a x mais b. Ela é semelhante à nossa equação. Lembra? A nossa equação não é ax mais b igual a zero? Não seria a nossa equação de primeiro grau? Por exemplo, 2x mais 5 igual a zero. O que nós estamos fazendo na função? Nós estamos trocando esse zero por f de x. Estou colocando aqui na frente, ó. F de x, então, vai ser igual a ax mais b, como está aqui. Esse f de x, no nosso gráfico, ele é também conhecido por y. Ele é o nosso y do nosso gráfico. Então, eu posso também escrever dessa seguinte forma, que y é igual a ax mais b, tá? Então, olha aqui um exemplo. Eu tenho f de x igual a 3x menos 2. Então, o que eu consigo tirar dessa minha função? Que esse 3 é o meu a. Aqui, ó, dessa função é o meu a. É quem acompanha o x é o a. E o b é o menos 2. O que eu consigo tirar dessa outra função aqui, ó? Que o x, quem está aqui na frente do x quando não tem nada, nós já vimos que é o número 1. Então, quem é o meu a? É o menos 1. E quem é o meu b? É o mais meio, né? Aqui, ó, ele está positivo, então é o meio. Nessa equação aqui, ó, f de x igual a menos 2x. Eu não tenho o b, né? Então, o b vai ser 0, ó. E o a vai ser o menos 2, tá? Bem, o que mais que nós podemos estudar inicialmente da equação da função de primeiro grau? Então, nós vimos que a função de primeiro grau, toda função no nosso gráfico, ela vai ser expressa através de uma reta, tá? Essa função dessa reta, ela pode ser também uma função crescente e uma função decrescente. Quem vai determinar se ela é crescente ou se ela é decrescente vai ser o meu a. Se ele for maior que zero, ela é crescente. Então, olha aqui, nessa função 3x menos 2, tá vendo que o a ele é positivo? Quando ele é positivo, maior que zero, então eu já sei que essa função ela também é uma função crescente. Já essa daqui, ó, tá menos x mais meio. O a está negativo, ó. Então, eu já sei, só de olhar para a função, que ela é uma função decrescente, tá? Como tá aqui, ó, 2x mais 1, o a é positivo, é crescente, e aqui o meu a, nessa outra menos 3x mais 2, é negativo, é decrescente. Nós também classificamos dentro dessas funções alguns tipos de função que a gente vai encontrar ali, né? A função linear é quando o meu b é zero, como essa função aqui, ó, que a gente viu aqui, ó, menos 2x. Eu não tenho o valor de b. Quando eu não tenho o valor de b, o que nós temos?
que o B, que nesse caso, né, o valor que eu atribuo para x, né, eu vou multiplicar pelo fator aqui, então eu vou ter o que nós chamamos de função linear. Nós vamos ver já no gráfico como que ela representa. Nós temos também a função chamada de função identidade, que é quando não temos o B é 0, e o A é 1, ou seja, qualquer valor que eu coloque para x vai ser igual o y. Lembrando que f de x é igual a y também. Então, eu posso falar que essa equação é y igual a x. Ou seja, se o x for 5, o y também valerá 5, tá? Então, nós chamamos isso de função identidade. E a função constante é quando eu não tenho o a, né? Meu a é igual a 0. Então, o que acontece? Qualquer valor de y que seja, vai ser o valor 3. Então, por mais que eu fale que x quando for 0, x for 0, o y vai ser 3. Se o x for 1, o y vai ser 3, tá? Então, é só para a gente ter algumas definições. Vamos ver aqui o nosso gráfico, como se comporta. Então, imagina essa seguinte situação aqui, ó. Eu tenho o eixo y, meu gráfico, e aqui eu tenho o eixo x, tá? Aqui eu tenho ó, um ponto, tá? F, entre parênteses 2. O que significa isso? Que quando x for 2, o y vai ser o quê? Aqui 2 também, tá? Então, esse é um pontinho aqui. Aqui eu tenho também que quando o meu x for 5, o meu y também vai valer 5. O que é isso? Então, pegando esse pontinho que eu tenho aqui, com esse pontinho aqui, eu traço entre eles uma reta, tá? E essa reta, o que nós percebemos? Que quando eu aumento o meu valor de y, eu também aumento o meu valor de x. Então, toda vez que eu jogo para x um valor maior, ele corresponde também alto em y. Então, isso nós chamamos de função crescente. Agora, olha essa seguinte situação. Eu coloquei para x, né? O valor 2, então tá aqui, ó, desculpa, o y ele tá 2, quando foi 5 em x. Então, ele formou esse par. Então, quando o x valeu 5, eu tenho como correspondente o y2. Quando o x valeu 2, ou seja, eu diminuí o valor do x, eu aumentei o de y, tá vendo? Ó, ele estava 5, ele era 2. Ele está 2, ele valeu 5 lá, ele aumentou para cá. Então, o que acontece? O que a gente percebe aqui? A gente aumentou, se a gente pensar também, né? No inverso, então, enquanto eu estou aumentando o valor de x, eu estou diminuindo o valor de y. Ó, se eu colocar o x igual a 2, o y é 5. E o x igual a 5, o meu y2. Então, ele está diminuindo e esse está aumentando. Eu tenho aqui, então, a função decrescente, tá? E aí, como que a gente vai? Primeiro ponto é construir esse gráfico, né? Como que a gente faz para construir um gráfico partindo de uma equação? Então, a primeira coisa eu tenho aqui, ó, esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo. A função de x igual a 2x menos 3. Primeira coisa, vamos pensar na equação. Então, vamos igualar isso a zero. Então, eu tenho lá 2x menos 3 igual a zero, tá? Como que a gente resolve? Esse menos 3 tá aqui, eu vou passar ele para cá como mais 3. Então, eu tenho lá 2x igual a 0 mais 3, que vai dar 2x igual a 3. Esse 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, 3 sobre 2. O que eu descobri aqui? Agora, que o x, né, nesse caso, ele vale quanto? Quando o f de x ou meu y for 0, porque eu não igualei a 0, então eu disse que isso daqui ó, vale 0.
E quem é isso daqui que nós vimos? Isso daqui é y. Então, quando o meu y for 0, quem vai ser o meu x? O meu x vai ser o 3 meios. Então, aqui eu tenho, ó, o parzinho aqui, ó, o par. Esse valor é o x, 3 meios, e esse é o y, o 0. Então, pensando nesse valor aqui, ó, aonde que está esse valor? O 0, ele está aqui. Eu nunca marco no 0, só quando for 0 e 0 na equação. Aonde está o meu 3 meios? Ele está mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou lá e marco o pontinho bem em cima do x, aqui no 3 meios. Então, eu vou lá, marco o meu pontinho, ele não está ficando. Marcando esse ponto, agora o que nós vamos fazer? A gente vai jogar nessa equação o valor para x, o valor 0. Então, eu tenho lá o y é igual a 2x menos 3. Nesse caso, eu vou falar que o x é 0. Quem vai ser o y? Ó, 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 3 dá menos 3. Então, quando o x for 0, o meu y vai ser o menos 3. Onde está esse ponto? Ó, o 0 está aqui no meio e o menos 3 está mais ou menos aqui, ó. Então, agora eu descobri 2 pontinhos. Eu tenho esse ponto aqui, 0, e eu tenho esse ponto aqui. Então, o que eu faço? Entre esses 2 pontos, eu traço uma reta. Essa é a reta, né, dessa função aqui. É uma reta o quê? Por o a ser positivo, já sei que é uma função crescente, ou seja, eu estou aumentando o valor de x, eu estou aumentando também o valor de y. Vocês estão vendo que ela está ascendendo essa reta, ó, ela está crescendo, tá? Vamos pegar aqui, ó, um outro exemplo. Nesse caso, eu tenho aqui essa função. Já logo de cara é a mesma. Eu já sei que ela é o quê? Negativa, então ela já é decrescente. Como que eu faço? Mesma coisa. Primeiro passo, para eu saber, eu vou colocar esse f de x, que é o y também, igualado a 0. Então, eu vou ter, tanto faz a ordem, tá? Menos 2x, menos 3, igual a 0. Quem é o x? Então, fazendo esse menos 3, passa para cá como mais 3. Então, eu tenho menos 2x igual a 0 mais 3. E aí, eu tenho menos 2x igual a 3. Vindo para cá, eu tenho, passando esse menos 2 para o outro lado, dividindo, eu tenho x igual a 3 sobre menos 2, que esse valor é mais, né? Mais com menos fica menos. Então, x vai valer menos 3 meios, tá? Ou seja, quando o meu x for menos 3 meios, o meu y é 0. Nós vimos aqui, igualamos a 0. Agora, a gente vai fazer o contrário. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o y e vou falar que o x vale 0 nessa equação. Então, no lugar do x, eu coloco 0. Menos 2 vezes 0, menos 3. 2 vezes 0, 0, vai dar menos 3. Então, o y vai valer menos 3. Quando o x for 0, o y vale menos 3. Marcando lá no gráfico os pontos, então, 0 com menos 3,5 em x. O menos 3,5 está aqui, ó. Então, marca lá o pontinho, 0 e menos 3. E agora, o 0 em x com o menos 3 em y. Então, menos 3 em y está aqui, ó, na reta do y. Traçando a reta, eu tenho, essa reta aqui que está traçada, uma reta, o quê? Decrescente. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo o meu y e logo eu estou aumentando o meu x, tá? Então, essa é a nossa função decrescente. E o que é a função constante que nós vimos, né? A função constante independentemente do valor de x, o y sempre vai valer o mesmo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, f de x igual a 4. Se eu falar que x vale 1, o valor de y vai ser 4.
Se eu falar que o x vale 2, o valor de y vai ser 4. Imagina, aqui está o 4, ó. Então, 1 vale 4, 2 vale 4. Se ele falar que é 3, vai valer 4. Ou seja, qualquer valor de x que eu jogue para x, o y sempre vai valer 4. Eu tenho uma reta aqui, ó, tá vendo? Passando pelo ponto 4 lá no y. Isso é uma função constante. Ela tanto pode ser, né, positiva aqui, como ela pode ser aqui, ó, negativa, tá vendo? Ó, qualquer valor de x, tanto positivo quanto negativo, ele vai chegar o quê? Nesse ponto de y, que é o menos 4. Então, nós temos também uma função constante aqui, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu quero desenhar no gráfico essa função, f de x igual a x menos 2. Primeiro ponto que eu tenho que descobrir é quando o x for zero, quem vai ser o y. Então, quando o x for zero, ó, se eu trocar o x por zero, vai dar 0 menos 2. 0 menos 2, lembrando que isso daqui é y, né? Y igual a 0 menos 2, isso vai dar y igual a menos 2. Ou seja, quando o x for zero, o meu y vai ser menos 2. Já tenho esse ponto aqui, ó. Quando o x aqui está o zero, ó, for zero, o y vai ser menos 2. Olha lá o pontinho menos 2. Agora eu quero um outro ponto. Nesse caso, é quando o y valer zero. Quanto será que vai valer o x? Aí eu vou pegar essa equação e vou igualar a zero. X menos 2 igual a zero. Eu pego esse menos 2, está subtraindo, passo para cá somando. Então, eu tenho x igual a zero mais 2, que dá 2, né? X igual a 2. Então, quando o meu y for zero, quem vai ser o x? O 2. Então, vamos colocar lá, 0 está aqui, ó, e vamos projetar lá no 2, tá? Tá aqui, ó, no 2 no x, esse é um outro pontinho. Vamos descobrir alguns outros pontos. Para descobrir outros pontos, eu pego qualquer valor de x, eu atribuo o valor para x. Então, por exemplo, eu vou atribuir o valor 1. Quando x for 1, quem vai ser o y? Então, no lugar lá da equação do x, eu vou trocar por 1. Se aqui for 1, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, quando x for 1, quem vai ser o y? O menos 1. Olha o menos 1 aqui, ó, em y. E o 1, projeta ele lá, ó. Ele vai chegar nesse pontinho aqui. Quando o meu x for 3, joga na equação no lugar o 3. Ó, 3 menos 2 dá 1. Então, quando o x for 3, o y vai ser 1. Então, quando o x for 3, ó, o y vai ser 1 positivo. 1 está aqui, ó, projeta ele, ó, o 1 com o 3. Ele vai cair aqui. E aqui a gente tem uma sequência de pares. E aí a gente traça o quê? Uma reta. Eu tenho que essa função, o a é positivo, já sei que é uma função o quê? Crescente, tá? Bem, gente, era essa a nossa aula. Espero que vocês consigam resolver os exercícios. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Até mais.